Bom dia, estamos aqui para apresentar um novo projeto do CREA Pará, que é um bate-papo, e nesse caso aqui um bate-bola com um ex-jogador de futebol, ídolo da torcida do Remo, Raimundo Nonato Mesquita, ídolo dos anos 70, 80, jogador também do Paysandu e engenheiro agrônomo, está nos visitando para iniciar o nosso quadro Café com o Presidente. Mesquita, é um grande prazer ter você aqui com a gente, você como profissional do sistema, a casa é sua, você há 26 anos como engenheiro agrônomo e responsável pelo gramado do Bainão, né? O Mangueirão, perdão, é que eu associo você sempre ao Remo. E essa associação mesmo. E a gente precisa saber como é que vai estar esse gramado agora, no próximo reparo. Agradeço pelo convite. É a primeira vez que nós estamos batendo um papo aqui em off, primeira vez que venho nessa situação do CREA, que é a minha casa, né? A casa de todos os agrônomos, grandes profissionais da área de exatas, de engenharia. Um prazer imenso estar aqui, uma satisfação, o senhor nem sabe. Quando eu fui convidado, eu logo comecei a, já pensar a minha vinda aqui, né? E é isso, a gente está aqui para conversar, bater um papo com o senhor. Isso. Parabéns pela presidência, está fazendo um ótimo trabalho, parabéns. Obrigado. Um canal de comunicação com os profissionais vem exatamente da ponta. Os profissionais estão solicitando isso, né? Por isso nós estamos com uma administração renovada aqui no Conselho, né? Fazer com que o nosso profissional se chegue mais à casa dele. Exatamente. E utilize o CREA como uma ferramenta de oportunidades para a sua própria profissão. Com certeza. E nossa modalidade dos agrônomos é responsável por colocar comida de qualidade na mesa do brasileiro, é responsável também pela balança comercial hoje em equilíbrio com as exportações de grãos, e o nosso estado participa disso também de forma muito ativa, né? Então esses profissionais devem também ser valorizados. Numa época de pandemia, onde o médico, o profissional de saúde está sendo extremamente valorizado, a gente não pode esquecer também de pessoas que cuidam também de saúde. De quanto a alimentação. Alimentação, e alimentação é saúde e meio ambiente também. Certo, não é isso? Certo. E aí nós tivemos essa ideia de trazer você como o primeiro convidado para estrear o nosso quadro, justamente porque a gente sabe que esses assuntos, além de técnicos, podem também trazer uma informação a mais para o nosso profissional, e aí a gente acaba batendo uma bola, conversando também sobre a sua passagem pelo futebol, né? E ele nunca deixou de abandonar o futebol, tanto é que você cuida do gramado, né? Eu soube que você está renovando o gramado do Mangueirão, e a antiga grama está sendo doada inclusive para a Tuna Luso brasileira. Exatamente o que nós estamos fazendo aí. Bem, primeiramente dizer que realmente a sua ideia é excelente, né? Trazer o profissional aqui para dentro da nossa casa. Excelente ideia, né? A gente já vinha carente há muitos anos da situação, parece que a gente vivia isolado, vivia um pouco afastado, e eu realmente é a primeira vez que eu estou vindo aqui, estou lhe dizendo com toda sinceridade que eu realmente não prestava atenção muito para cá, fazer meu pagamento anual, mas não tinha realmente, não era sabedor do que estava acontecendo dentro da nossa casa. E essa sua maneira de agir, essa sua ideia é excelente, parabéns pela sua maneira, porque está trazendo a gente para cá, para dentro, para saber das coisas, os cursos. Eu estou agora sempre com a ideia de fazer cursos aí fora, já fiz alguns cursos em São Paulo, Botucatu, sempre me aprimorando na minha área, e essa sua ideia é excelente. Obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade para apresentar também a nossa ferramenta digital, que é o Receituário Agronômico Digital. Parabéns. Que antes o profissional tinha que fazer na muñeca, né? Assim como a RT também era, você começou fazendo na muñeca, né? Hoje ela é digital pelo celular, você vai conversando com uma inteligência artificial chamada Minerva. Ao final de 10 respostas, mais ou menos, você já está com a ART pronta. Excelente. E o Receituário Agronômico, nós estamos levando o CREA aos 4 cantos desse estado para apresentar para os profissionais, principalmente os agrônomos e os florestais, uma inovação. Hoje
você não acumula papel para fazer esses receituários na compra de agrotóxicos, né? Sim. E é uma ferramenta onde você tem a cultura, aí rapidamente o profissional já encontra o remédio, né? O agrotóxico, tá certo? Devidamente atestado e liberado pela ADPará. Então isso é um avanço muito grande para nós da engenharia, né, que estamos cuidando também do campo. Né, e o CREA ele faz a defesa da sociedade através dessas implementações. Né? Mas vamos falar um pouco também da sua vida como jogador de futebol. Antes de estar aqui com você, nós divulgamos o nosso encontro e durante o final de semana já recebi várias perguntas. Olha, pergunta para o Mesquita qual o gol mais bonito que ele fez contra o maior rival, que era o Paysandu na época, né? Como esse grupo é de engenheiros eletricistas formados em 1990, eles perguntaram qual o gol que causou mais choque na torcida do Paysandu. Presidente, eu tive vários repasses na minha carreira de 20 e poucos anos, aliás, 17 anos incompleto, ou seja, 16 anos profissionalmente e mais alguns meses para completar os 17, não completei os 17. Então, nesse período, grandes reparos, mas grandes reparos mesmo. Eu diria que, eu lembro assim de grandes gols, eu fiz vários gols no Paysandu, assim também como fiz no Remo quando jogava no Paysandu, né? Mas o que me marcou realmente na minha carreira esportiva foi o gol contra o Flamengo no Mangueirão, lá no Maracanã, 2-1. Contra Zico e companhia. Zico, Júnior, Andrade. Ninguém, jamais alguém, bom senso, iria imaginar que nós ganharíamos aquela máquina que foi campeão mundial. Naquele período lá, foi campeão mundial. Ganharemos de 2-1. Ganhamos de 2-1. O do Alcino, Zico e eu desempatei. Eu lembro, eu era garoto, mas eu lembro do gol do Zico, inclusive, que foi um gol de falta. O goleiro do Remo era o Dico. O Dico. Baixinho, né? Mas era um goleirão, né? Então, para mim, marcou muito esse gol na minha vida, de uma maneira geral. O Paysandu fiz, por exemplo, em 79, no tricampeonato, o Paysandu jogava pelo empate, fez 1-0. Imagina para a gente desempatar e ganhar o jogo. Nós empatamos com o Luiz Augusto e uma bola veio lá da nossa defesa, veio parar em mim, por coincidência comigo, né? Aí eu matei essa bola no peito e dei pro Bira, recém-falecido, infelizmente. Uma pena, infelizmente. E fez 2-1. Jamais iríamos imaginar que nós iríamos vir a esse jogo. Então foi um jogo épico, um jogo Mesquita, eu lembro, eu estava em campo, no Mangueirão. Sim. Era o Dadá Maravilha. 79, Dadá Maravilha. Isso. Que inclusive instigava, né, a torcida de forma carinhosa. Né? Mas ele fazia com que os estádios ficassem lotados com aquelas brincadeiras, né? Salvo engano, ele fez o gol contra o Remo, não foi ele? O gol Sossega-Leão. Sossega-Leão, e o Remo virou. Com o Luiz Augusto, que era meio campo, né? Isso, presidente. Está por dentro, hein? Sim, eu acompanhei essa trajetória dos anos áureos do Remo, né? Áureos. E o gol do Bira foi o gol Sossega-Papão. Fizemos 2-1, campeão, e se abraçaram. E os dois se abraçaram. Um negócio sensacional. Então, naquele momento, existia essa rivalidade, mas bem sadia, sabe? Então a torcida em si, em Paysandu, realmente ia no campo para ver, o jogador falando de tal, disse isso, outro disse aquilo, então eles iam lá e tal, mas era uma coisa bem sadia, o negócio não tinha briga como agora tem, infelizmente, torcidas organizadas que não tinha naquele momento, agora já tem, infelizmente. Então nós íamos para campo justamente para jogar o futebol, para dar alegria para nossas torcidas, né? E hoje em dia não acontece, infelizmente, mais isso. E é por amor à camisa, né? Naquele momento, exatamente. Hoje é mais a questão do dinheiro, questão né? financeira. A questão financeira. Não ganhava lá essas coisas todas, mas a gente jogava realmente com vontade. E outra coisa, praticamente 80% era do Pará jogador paraense. Vinha alguns só para completar, mas 80% era nosso. Sim, eu lembro que eu estava no jogo... Remo e Operário. No Bainão, quando caiu o alambrado. Já não pude ir para os portões abertos, né? E no Mangueirão,
onde foi 2-0 pro Remo, gol do Mego, que também resolveu estudar como você, medicina, né? Ele e o Adécio, que é... E eles são irmãos, todos dois são médicos. Sim. Eu estou constantemente com ele, bate muito papo, relembra muita coisa. E o que é interessante é que hoje você não consegue ver os jogadores estudando, né? Você teve essa força de vontade. Mas foi um contrato que eu fiz com o Manuel Ribeiro. Ele não queria, eu digo não, então eu vou sair, eu não vou querer ficar aqui. Aí o que é que eu fiz? Em 77, cheguei com isso assim, olha, eu estou a fim de prosseguir meus estudos na FICAP. Então, aí, tudo bem, pode ir e tal, né? Digo, mas só o seguinte, eu tenho que ter um contrato que vocês abrem mão do meu horário a treinar junto com o pessoal. Então, o que é que eu fazia? Eu acordava às 5 ou 5:30 da manhã, ia para o Bainão, com o François Tinho. A física que o pessoal fazia de 8 até 9:30, 10 horas, eu fazia de 6 horas até umas 7. Muita força de vontade, né? Para poder... Terminava ali, eu voava para FICAP. Voava, eu tinha carro, né? E bem distante, né? Mas eu saía lá direto, né? Tomava café e tal. Só que eu tive um entrave na FICAP. O que é que aconteceu? Não sei se vocês... Não sei se foi... Tinha uma professora chamada... Esqueci o nome dele agora. De Botânica 1. O horário dele era exatamente 7 horas. 7 horas. Eu chegava às 7:01, 7:02, 7:03, já cansado, suado e tal. Teve um momento, então eu estudava muito, eu saía do Bailão, ia para casa e ficava estudando direto. Teve um momento que eu cheguei atrasado e ela estava começando a fazer a chamada. Era uma professora muito rígida, muito, sabe, puxava muito por nós e tal. E eu sentei lá atrás, né? E a rapaziada começou a me encarnar. Agora, não sei o que, tá, brincadeira. Ela me olhou, me chamou. Então, nós tínhamos um período, um momento na matéria de Botânica 1, em que ela te dava uma planta para você dizer tudo sobre a planta, tudo. Mas eu tinha estudado ali, ela pensou que eu não tinha estudado, né? Estudei e tal, ela me chamou na frente de todo mundo, para querer, vamos dizer assim, me humilhar, sei lá. Aí chegou comigo, olha, diga que planta é essa. Aí eu descasquei, pá. Aí o pessoal bateu palma, né? Só que ela não se conformou e disse assim, olha, você quer ser jogador de futebol, quer ser engenheiro agrônomo? Aí eu peguei assim, não, por enquanto eu quero ser jogador, engenheiro agrônomo não estou ganhando nada, estou me formando ainda. Tá estudando, eu dependo de futebol. Ela se calou. Então, a partir desse momento eu fiquei aborrecido e já tranquei a matrícula e já entrei no outro ano. Então, era um caso assim que era muito esforço, realmente é. Eu ia para essas excursões com minhas apostilas. Enquanto o pessoal ia para a farra, para a boate, eu ficava no meu apartamento. Estudando. Eu tinha um contrato com o Remo, que era o seguinte, por exemplo, nós íamos jogar na quarta-feira em São Paulo. O pessoal viajava na terça, eu viajava na quarta-feira, tipo assim, um jogo 8 horas da noite, 9 horas em São Paulo, eu viajava às 6 horas da tarde, para não perder a aula. Chegava, passava direto para o campo. Já tinha alguém no hotel, no aeroporto, me esperando de carro direto para o campo. Chegava no campo, aprontava a jogada. Em vez de ir para o hotel para voltar para o hotel, eu voltava dali para o aeroporto. Chegava de madrugada aqui, direto, dormia. No outro dia eu estava aqui. Enquanto o pessoal chegava 1 hora da tarde, 2 horas, eu já estava na faculdade. Então era um negócio legal, mas era muito sacrifício, não muito. Correto. Não era fácil. Mesquita, nós estamos ao vivo. Então você também pode fazer as perguntas pelo chat. Isso. Estamos no aguardo. Isso. Mesquita, falando agora sobre racismo, hoje muito evidente no futebol mundial. Né? Isso. Com vários atores do futebol, né, sendo divulgados na mídia. Né? Naquela época você já sofria esse tipo de situação? Era de uma maneira velada, mas sofria, né? A mídia nem tanto, porque agora qualquer coisa, né, tem as redes sociais e tal, para confrontar. Eu sofri racismo, de uma maneira, eu jogando futebol, num clube oficial, um clube social, que eu não vou dizer qual clube, justamente para evitar. Então, jogando bola, o cara me chamou de esse preto aí eu parei o jogo, mandei parar, fui com um camarada, fui na diretoria, constituí advogado e fui em cima dele. Fui suspenso, qualquer coisa assim. Então,
é o seguinte, essa ignorância, isso é uma ignorância. E nos dias de hoje ainda, Pois é. século XXI, Pois é. a gente enfrentando esse tipo de situação. Nós somos uma população miscigenada. Sim. Nós somos índio, caboclo, africano. Então, todos nós temos sangue de negro. Né? Nós somos miscigenados, nós estamos misturados, a nossa raça é misturada. Então, eu acho isso abominável. Aconteceu recentemente com o Neymar, né? Neymar, e ele colocou a boca no trombone, com certeza. E tem que ser assim, nós temos que parar. É uma maneira velada? Ainda existe racismo, infelizmente. Antônio Tornado dizia, um aperto de mão entre um branco e um preto, quando bate a luz do sol, a sombra é da mesma cor. Pois é. Não é verdade? Nós somos iguais, Exato. não adianta, nós somos iguais. Então eu acho isso abominável, sou contra qualquer coisa que aconteça. E deve ser combatido. Deve ser combatido de maneira... Tem que ser preso, não tem que ser negócio de fiança nem nada, tem que prender mesmo e dentro da lei, sei lá, 3, 4, 5 anos preso. Mesquita, o governo federal tem um projeto interessante que ele quer trabalhar o social através do esporte, através do Ministério da Cidadania, se não me engano. O governo federal quer implantar áreas em 1000 municípios do Brasil, tá certo? Essas áreas são campos de futebol, pista de atletismo, Sim. quadras polivalentes, e acreditamos que esse projeto traga também para o nosso profissional obras em todas as modalidades. Né? Você tem o gramado, que é o engenheiro agrônomo, você tem a infraestrutura, que é um engenheiro civil, tem instalações elétricas com a iluminação pública. E o Mangueirão também é uma casa, né, onde também tem um social através do esporte. Você faz esse acompanhamento também lá é uma fundação, né? Não, é a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer. Eu lhe confesso que eu não faço muito acompanhamento, mas eu de vez em quando, por exemplo, lá nós temos uma pista olímpica, uma pista profissional. Eu estou de acordo, alguns anos atrás essa pista tinha pessoas em torno do estádio, são pessoas carentes, né? São comunidades carentes, que esses garotos, eles iriam para lá, para fazer essa modalidade, que é atletismo e tal. Eu estava de acordo, mas só que agora parou. Se eu não me engano, o governo atual vai rever isso aí. Nós temos, do outro lado do estádio, do lado A, nós temos umas escolinhas lá, que eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque são garotos, são pessoas carentes, são mocinhas que precisam estar realmente praticando esporte. Até porque hoje pouco se vê aquele campinho de várzea, né, como antigamente, né? Pouco se vê. E você é um exemplo de pessoa que veio de baixo, né? Que Sim. utilizou o esporte para chegar a estudar e se formar e ser um profissional. Exatamente, presidente. Como pessoas carentes, a gente não tem muita oportunidade. É diferente de pessoas com poder aquisitivo maior, que tem clubes, tem não sei o quê, e os garotos de periferia, de comunidades carentes, não têm oportunidade. Então, o que é que acontece? Nesse vácuo aí, enquanto o garoto não tem oportunidade, aí entra o traficante. Correto. Entra o traficante para aliciar as famílias, né, dar R$10, R$50, não sei o quê, para a família estar carente. Então, o esporte vem tirar essa população carente para poder beneficiar no esporte, o garoto ter lazer, sair daquele horário dele, né, sem fazer nada. Então, dá uma atividade. Dá uma atividade, exatamente. Porque aí eu tô de ele interage, né, também com outros garotos. Sim, né? sim, Isso sim. faz crescer. Exatamente. Muitas das vezes o garoto sai dessa mesmice lá, do pedaço dele, do bairro dele, que é minado de traficante, né? Ele sai de lá e vai para outra situação. Realmente é retirado. E é importante esse projeto porque ele atinge os municípios também, não só a capital, né? Vários municípios. E nós aqui no estado do Pará tivemos grandes jogadores que vieram do interior do estado, né? E se projetaram inclusive de forma nacional, né? Tinha o Belterra, lembra que... O Giovanni veio de Abaeté, correto? Chegou à seleção brasileira. Chegou à seleção brasileira, né? Então, realmente é isso. Tirar garotos, né, de situação de risco
e colocar numa situação melhor. Eu acho que estou de acordo com esse projeto. Mesquita, me diga uma coisa, nós aqui como profissionais da engenharia, a gente reclama muito sobre valorização profissional. Eu enxergo que nós somos extremamente técnicos. Então, por isso, às vezes, a gente não consegue chegar ao topo da pirâmide de uma empresa, seja ela pública ou privada, por conta da gente ter a solução e de forma técnica e atuar muito fora da política. Você foi político. Você acredita que na política nós tenhamos condições de influenciar uma plataforma para infraestrutura da engenharia, para infraestrutura de trânsito, habitação, ou mesmo na sua área, um fluxo melhor para desenvolvimento do Estado e do Brasil, consequentemente? Quer dizer, um profissional da área política. É isso, na política. Exatamente. Eu acho que é por aí. Ou participando ativamente da política. Das propostas hoje, que nós estamos num momento político no Brasil, né, para prefeito e vereadores, né, não necessariamente ser o político, mas influenciar com soluções para o seu município, a sua região, o seu bairro, não é verdade? Na área de habitação, na área de infraestrutura, de tecnologia. Sim, realmente há essa ausência. Me fala um pouco pra gente de que forma você atuou naquela época. Eu sei que você era bem jovem quando foi para a política. Bem jovem. Mas de que forma nós, como engenheiros, poderíamos influenciar a comunidade política para enxergar melhorias para a nossa população? Pois eu acho o seguinte, realmente nós estamos ausentes, né, presidente? Há uma ausência nossa, de profissionais nossos na política. Nós temos que ser inserido mais na política para poder ter essa influência. Se não for inserido na política, pelo menos para compartilhar de projetos que realmente nós não estamos tendo atualmente, né? Então é preciso a gente ver uma maneira de atuar, porque infelizmente só através da política que se resolve os nossos problemas. Infelizmente é assim, infelizmente. Quando poderia ser de maneira profissional mesmo. Por exemplo, eu estou de acordo com o atual presidente no sentido de que ele escolheu para o seu ministério só técnico. Não foi mais indicação de fulano de tal, que às vezes entra o camarada que ele, como ele é político, o cara que tem influência, ou um deputado federal, um senador tem influência, chega com o presidente, seja lá qualquer que for o presidente, antigamente era assim, alguns anos passados era assim. Então chegava, o cara não tinha aptidão nenhuma para a área, mas era indicado. E aí o que acontecia? Aquela pasta ali praticamente era uma pasta inoperante. E isso ocorre nos vários municípios, né, do Brasil. Nos vários municípios. Você tem prefeito que coloca um secretário de obras que não é engenheiro, não entende de obra. É um médico, desculpa a medicina, mas não tem como. Então nós temos que realmente fazer alguma coisa, viu, presidente? Para ver se a gente resolve essa situação, politicamente mesmo. Nós temos que ser inseridos mais na política. Já temos uma pergunta aqui de um telespectador que está vendo a gente aqui ao vivo no bate-papo. Mesquita, como é cuidar do gramado do Mangueirão de jogador a engenheiro agrônomo? Pois eu me preparei para isso, né? Qual é o nome do rapaz? Não dá o nome dele aí? Produção? Não. Pois eu me preparei para isso. Foi coincidência da vida mesmo. Eu jamais iria imaginar que em 79 eu estava disputando uma partida profissionalmente como jogador de futebol e quando foi em 93 eu fui técnico, eu passei a ser técnico, jamais imaginei. Então, é uma diferença tremenda. Uma que eu estava jogando no gramado e outra eu estava cuidando do gramado. Então, a partir desse momento, era uma preocupação tremenda pela experiência que eu tinha como jogador, e eu passei a ser técnico, um técnico profissional, e cuidar bem do gramado, porque como jogador de futebol, eu achava que o gramado não estava bem cuidado, muitas das vezes, Bainão, Curuzu, Souza, e é pela experiência que eu ia ter, eu digo, bem, agora vou ter que cuidar do gramado, porque eu já tive essa experiência do gramado, mais ou menos. Então, eu me esmerei mesmo, estudei, fiz cursos para poder me aprofundar, e graças a Deus deu certo. Então, a minha experiência nós temos que ter um tapete, é a mesma coisa de um ator. O ator chega
chega num tablado, né, e vai fazer a sua apresentação, se ele pisar aqui uma tábua lá em cima, subir, ele não vai ter uma boa apresentação. Então, o jogador de futebol, atualmente, tem que ser um bom tapete, bem cuidado, para ele poder se apresentar bem. E Mesquita, você enfrentou vários campos de futebol com problemas seríssimos de gramado, não é verdade? Então, ninguém melhor do que você para cuidar melhor da nossa arena, né, maior aqui da Amazônia, que é o nosso Mangueirão. Que bom que nós temos um profissional como você, atuante. Levantamos aqui a sua vida profissional no CREA, realmente você tem 26 anos atuando na agronomia, isso é muito legal. Agora, uma pergunta que não quer calar. Quando você atravessou a Almirante Barroso, você deve ter sido muito criticado por isso, né? Pela torcida do Remo principalmente. E você chegou a fazer algum gol contra o Remo? E comemorei. Fiz um gol, comemorei, né? Profissionalismo, né? Exato. Olha, foi uma situação em que eu fui pego de surpresa. Eu jamais iria imaginar, porque qual era o meu pensamento dentro do Clube do Remo? Como eu tinha feito vários anos, né, como ídolo e tal, eu jamais ia imaginar que eu iria passar para o adversário, que era um time realmente totalmente contrário do Remo. Né? Jamais iria imaginar, presidente. Então eu fui para lá. Eu quando assinei o contrato, eu fui colocado numa sala, já me deram a camisa do Paysandu, para me identificar. Eu vesti, tudo bem, não tem problema nenhum, eu vesti. Mas a minha ida, eu tipo assim, a minha ida para o Paysandu, eu fiquei com o pé atrás, eu não queria ir, né? Sinceramente, eu não queria ir. Quando eu cheguei no escritório para assinar o contrato, a mídia estava toda lá, já me, pressionando para assinar. Eu digo, não vou assinar contrato. Falei para todo mundo, não vou assinar contrato. A diretoria estava presente, não, tem que assinar. Eu digo, eu não quero assinar. Na frente de todo mundo, eu quero voltar para o Remo. Não, tem que... Aí eu pedi uma quantia X para ninguém me pagar. Tipo assim, eu vou pedir isso aqui, eles vão pagar. Entendi. Quando eu pedi, o cara puxou a mala. Tá aqui. Digo, meu Deus do céu, não tem Agora jeito. Não tem mais eu tive jeito. que assinar, não teve jeito. Mas aí as pessoas, os jogadores, a diretoria me receberam muito bem, eu fui bem tratada e passei a gostar. Não é ter amor, é outra coisa. Passei a gostar do Paysandu porque as pessoas me acolheram de maneira espetacular. Então, ganhamos o campeonato, quase que invicto, eu fui o vice-artilheiro. Mesquita, aqui nesse gramado do Mangueirão, você também protagonizou um gol do Fantástico. Fala pra gente como é que é essa emoção de ser protagonista no domingo à noite, né? Nacionalmente, e o orgulho aqui também do nosso Pará, né? Ter um representante envolvido na época, todo mundo ficava esperando, vamos ver quem fez o gol do Fantástico. Exatamente, era um programa do Fantástico, era um pedaço do programa em que eram os melhores gols da rodada, né? Se eu não, salvo engano, você fez dois gols, um pelo Paysandu e outro pelo Remo. Correto. Eu vou dar um adentro aqui, presidente. Eu passei 2 anos na Europa, jogando em Portugal. E aquele momento lá que eu passei foi uma base que eu tive de profissional. Porque eu fui o quê? Com 20 anos, mais ou menos 20 anos, 21 anos. Então aquilo me deu uma base profissional. Você estava em Portugal antes de vir para o Remo? Antes de vir, eu saí da Tuna direto para Portugal. Então aqueles 2 anos, para passar mais anos, mas eu não quis, porque eu queria estudar agronomia, eu fui para a cidade de Coimbra, para a Universidade de Coimbra, cheguei lá, as minhas médias dava para mim continuar, para mim já ser agrônomo, porque a minha ideia era ser agrônomo. Então as minhas médias, o pessoal fez a pesquisa, eu estudei numa Galera Barata, né, um grande colégio estadual. Então as minhas médias, não era para fazer, as minhas médias, física, matemática, biologia, não sei o que e tal, todas essas médias, eu poderia já entrar no primeiro ano. Só que Coimbra é como de Belém, Salinas, vamos dizer assim, Salinas. E eu não poderia treinar aqui e jogar lá. Então o embarque foi esse. Não deu para ficar na Universidade de Coimbra, porque eu não tinha como sair do time que me comprou
para fazer faculdade. Tinha uma faculdade de agronomia bem ao lado, mas também teve problema, não deu para mim. Então, isso é um adendo assim. Essa minha passagem me fez uma base de profissional, de jogador de futebol e como homem. Correto. Com 21 anos. Uhum. Bem, a pergunta, qual era a pergunta? Sobre o Gol do Fantástico. O Gol do Fantástico. Gol do Fantástico. O que aconteceu? Nós estávamos jogando contra a Tuna, no Mangueirão. Tivemos uma tabela, eu e o Zecão, que até hoje a gente conversa sempre sobre isso, passou agora recentemente, e essa bola veio para mim, eu passei da bola de maneira intuitiva, sou um jogador brasileiro mesmo, eu dei de calcanhar para frente, para minha frente. Eu lembro. E a bola foi para minha frente, o cimento saiu, eu dei o cimento e fiz o gol. O grande Edson Cimento. Eu jamais imaginava que seria o Gol do Fantástico. De todos os gols da rodada de domingo, esse foi o Gol do Fantástico. Eu jamais imaginava. Mas aí eu na casa da minha noiva, que é minha esposa agora, eu vi... E você bateu no calcanhar, né? Bateu no calcanhar, utilizou a cabeça e foi levando a bola. Aí o cimento saiu, deu o cimento. O outro gol que eu fiz pelo Paysandu foi contra o Remo. Eu tive tabelei com o Nilson Santos, né, por cima, e o Nilson deu mais na frente, por alta a bola, e o Reginaldo goleiro, que era da Tuna, saiu e eu, sem deixar a bola cair, eu dei uma quicada assim por cima, foi outro gol fantástico. Então, por que acontecia isso? Porque eu treinava muito, presidente, muito, eu treinava de uma maneira, porque é o seguinte, o que é que eu imaginava? Bem, eu não posso deixar de jogar futebol nesse momento, porque a família precisa de mim. Eu era o filho de arrimo, né? Arrimo da casa. Uma responsabilidade muito grande. Eu sou o mais jovem, eu sou o caçula, mas os mais velhos, no caso, eles não tinham a responsabilidade que eu tive. Então, eu, como jovem, eu queria me responsabilizar pela minha família, para dar condições. Era maneira pela tal, eu poderia sair da pobreza, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu encontrei no futebol um caminho para me sair da pobreza. Então, eu agarrei com unhas e dentes e saí. De uma maneira tal que eu digo, bem, vai ser isso aqui. Porque eu não imaginava que o futebol naquele momento dava o dinheiro que eu ganhei. Jamais imaginava. Dinheiro que eu ganhei, os estados que eu conheci, a Europa que eu conheci a França, conheci Angola, através do futebol. Como e pessoas também, né? Pessoas, né? Pessoas. Que fizeram parte da sua formação. Exatamente. Te deram oportunidade e você soube agarrar com residente. Então isso para mim o futebol foi uma luz, vamos dizer assim, uma luz no meu caminho que, graças a Deus, eu segui. E hoje, como você vê, Mesquita, o futebol paraense, né? Você participou do momento áureo do futebol paraense, onde os times grandes... Eu cheguei aí para o Baenão, assisti Remo e Palmeiras, com Ademir da Guia, Leão, e o Remo era imbatível do Baenão, né? E hoje você tem ainda a torcida participando e muito, né? Até surpreendendo o Remo em quarta divisão, o Paysandu em segunda divisão e os estádios cheios, fazendo frente a grandes torcidas como a do Corinthians, do São Paulo, né? Enchendo a casa. Quer dizer, a torcida continua participando, mas nós não temos mais os mesmos resultados que nós tínhamos antigamente. Isso. Por que, Mesquita? O que aconteceu com o futebol paraense de lá para cá, de 79, década de 80 para cá? Presidente, nós temos duas torcidas de altíssimo nível. As duas torcidas não merecem o time que nós temos, o Paysandu não merece. Time paupérrimo, futebolisticamente falando, tecnicamente horríveis, né? Então, por exemplo, um dos exemplos que eu posso dar, por exemplo, não sei se é realmente... Nós não temos CT, não temos formação de jogadores, nós não temos jogadores. É incrível que eu tenho andado no interior, com alguns por aí, e eu vejo times que não têm a capacidade de repassando, tem CT, sabe? Campo de treinamento. Não tem. Então, nós não formamos mais time como formava a Tuna. Que a Tuna era o grande celeiro de futebol paraense. Fazia a base, né? Isso.
praticamente os grandes jogadores do futebol, que é o Bahrein e o Paysandu, foram formados na Tuna. Então nós não temos mais isso, infelizmente. Não temos grandes profissionais da área, por exemplo, fisiologista, fisioterapeuta, nós não temos mais esse profissional na base. Então não se forma mais jogador paraense na base. O interior está aí. A gente vê na televisão vários jogadores, não sei o que, o Pará. Aquele jogador não passou nem por Rio Paysandu. No meu período, todo mundo queria jogar no Rio Paysandu. Hoje em dia já joga Goiás, Nordeste, a gente vê, não sei o que, por exemplo, o Pará, lateral direito do Santos agora. Ele não passou nem por aqui, sabe? Então não há mais aquela criança que no meu tempo tinha o prazer de ver em Paysandu, de querer jogar em Paysandu. Hoje em dia não tem mais isso. É um problema CT, é um grande problema. Outro problema, o executivo que nós temos no futebol em Paysandu. O executivo não é daqui, ele vem de fora, então ele é até jogadores de fora. Correto. Que não tem nada a ver com o nosso pensamento, e que sai caro, a nossa origem. Na região. Pois é. Então esse executivo já está tudo esquematizado, fulano de tal, contrato fulano, contrato ciclano. O cara vem aqui, não tem amor a nada, amor ao dinheiro, passa 2, 3 meses, vai embora, beija a camisa, aquilo é papo furado, não existe mais. Então nós estamos carentes de organização do futebol do Pará, carentes de CT, carente de hombridade. É preciso que nós tenhamos hombridade, preciso o jogador interior. Não é possível que não tenha mais jogador em Santarém, Baité, não é possível. Esses jogadores tudo vão embora, nem passam por aqui mais. Mesquita, está chegando aqui muita mensagem até pelo meu WhatsApp, eu vou repassar para você, depois a gente responde para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Para mim foi um grande prazer ter o meu ídolo dos anos 70, 80 sendo entrevistado como profissional da engenharia aqui do nosso estado, com 26 anos de profissão. Né? Você é um exemplo tanto no futebol como para a gente, nós engenheiros, tá certo? O bate-papo foi delicioso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A casa é sua, repito, tá certo? E estamos juntos seremos mais fortes. Exatamente, presidente. Lhe agradeço, presidente. Sinceramente, a primeira vez que eu entro no CREA para a gente conversar a respeito de futebol, da nossa área, a primeira vez, lhe agradeço muito. Fiquei muito lisonjeado com o convite, quando eu recebi o convite, eu vou, não tem problema não. Tanto que hoje nós temos um trabalho, mas eu esqueci o trabalho no Mangueirão para poder vir para cá. Legal. É um prazer enorme estar conversando com você. Você está fazendo uma administração, eu estou lhe acompanhando. Opa, que bom! Ele está fazendo uma ótima administração, beleza, espetacular, sabe? E estou sempre à disposição do Mangueirão para a gente conversar, para a gente fazer o que é possível fazer. Legal, muito obrigado. A gente encerra aqui o nosso primeira edição do Café com o Presidente. Teremos novidades aí pela frente, convidados também ilustres da engenharia, para conversar um pouco aqui sobre o sistema, sobre as nossas profissões, valorizando o que a gente tem de melhor no nosso estado em termos de engenharia. Obrigado a todos pela participação. Abraço. Abraço, presidente. Muito legal. Muito